uma casa de família no México. Davo mora com a irmã e o sobrinho e cuida da irmã mais nova, que se recupera de um acidente. Por causa dela, a sala tem câmeras ligadas o tempo todo. Era para ser só precaução. 29 de outubro, 18 horas e 25 minutos. A irmã de Davo está sozinha na sala, vigiada por câmeras de segurança. E aí elas registram o que eles nunca imaginaram quando instalaram as câmeras. ¿No fueron los vecinos, ah? Um grito agudo de mulher. Davo sai do quarto e pergunta para a irmã se foi ela. Ela está quieta e a voz não era dela. O som parecia vir de longe e de perto ao mesmo tempo. Ele dá uma olhada do lado de fora, mas não encontra nada. O vídeo vai parar na internet. E é uma seguidora que percebe o detalhe que a família não viu. Não é por nada, mas eu tenho certeza que tem algo espiando na janela. Bem na hora que você abre a porta, Davito. Me digam que não fui só eu que percebi. Com contraste, fica pior. E tem um problema. Essa janela fica a mais de 2 metros do jardim. Davo decide provar isso. Pega uma lanterna e desce pro quintal, gravando tudo sem nenhum corte. Prestem atenção no que ele vai filmar. Bueno, gente, aquí está. Ese es mi sobrino, voy a empezar. Está escondido, ¿no? Y esta es mi hermanita, que es la que vieron en el video, que es la primera que escuchó los gritos, ¿va? Ahorita les voy a demostrar, ¿dónde es el altarcito de mamá? Traje una linterna para enseñarles bien cómo es. A ver, esto lo tenemos, lo hizo mi hermana para los perros, ¿ok? Para que no se suben y se bajen, porque ella también tiene perritos. Entonces, dejo esto un poquito aquí así. A ver, esa es la ventana y ustedes la están viendo desde ahí. Pero si a esa altura yo me voy para acá y les muestro esa parte, entonces, si se dan cuenta, hasta allá abajo hay una altura bastante considerable que ahorita vamos a bajar, ¿ok? Bueno, dejen cierro esto precisamente para que los perros no se bajen. Un momentito, por favor. Ay, madre mía. Ahí está, ya con eso. Uy, se me cayó el celular. Bueno, déjenme ver porque es que está muy oscuro. Fíjense la altura que se ve ya desde aquí, ¿no? Entonces,
Ay, me caigo. Uy, es que está muy oscuro aquí, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Esa es la casa de mi hermana. Entonces, si se dan cuenta, voy bajando las escaleras, ¿no? Y se empieza a hacer todo más bajo, más abajo, más abajo. Este caminito que están viendo es más abajo. Es un sendero que es hacia abajo. Entonces, voy a pisar esta. Para los que digan que alguien se puso una escalera, o los que lleguen a decir que es una escalera, vean la altura. No podemos poner escaleras. Esto es un adorno que puso mi hermana. Se puede romper. Aquí hay una tubería. De hecho, ahí hay hay una llave de agua. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Vale? Una llave de agua. Y desde ahí me vieron o sea, están viendo, ¿no? Que de por sí esto es una altura. Bueno, quiero comparar esto, ya que estamos sin cortes ni nada, así, para que vean, ¿ok? Yo mido 1.75 y eso debe, o sea, están viendo, espero que se esté viendo bien, pero es una altura considerable. Son más de 2,5 metros, ¿no? Entonces, para que no queden dudas de que... Y escaleras nosotros no tenemos, a menos de que digan, alguien se trepó por aquí así. Y no, porque se asomó justamente de la parte de ahí. En esa parte fue de donde se asomó. Entonces, como que los arbustos y todo eso, pues no hacen mucho mucho el paro, ¿no? Entonces me cansé un ratito. Y quiero que vean que sin esto todo se ve oscuro. Todo, absolutamente. Você viu? Não? Pois olha de novo, porque essa é uma das maiores manifestações que já passaram por este canal. Enquanto Davo explica e mostra a distância do chão para a janela, e que para alguém aparecer ali, teria que ter uma escada ou algo do tipo, e que no dia não tinha ninguém nem nada no quintal, aparecem no canto inferior da imagem 2 pés, com aspecto de queimado, numa posição de cadáver no chão. Minutos depois, novamente a aparição, só que agora só dá para ver um dos pés. Volte e reveja, é uma aparição clara. Quando Davo assistiu à gravação, achou o que não procurava. Um grito que ninguém deu. Um rosto numa janela onde ninguém alcança. E pés queimados no quintal da própria casa. Ele só disse uma coisa. Seja lá o que for, está se manifestando de novo. No sé qué sea, pero se está manifestando outra vez. Não é algo que me agrade. Isso tem explicação para você? A janela a 2 metros do chão, o grito, os pés na grama. Aqui no canal, a gente acha difícil chamar tanta coisa junta de coincidência, mas quem decide é você. Escreve nos comentários o que apareceu naquela janela. O detalhe dos pés queimados ficou 5 dias no ar antes de alguém notar. É esse tipo de coisa que a gente caça em cada gravação. Se inscreve e aciona o sininho, porque o próximo caso deste top já está esperando. E ele acontece com um homem completamente sozinho. Rocky Mills trabalha em reformas. Uma casa vazia, ferramentas espalhadas, mais um dia comum de serviço. Até ele começar a ouvir barulhos, passos, sons de movimento. Numa casa em que ele deveria estar sozinho. Doing this cabinet crown. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello?
Hello? The heck is that? Hello? Who is it? Ele pega o celular e começa a gravar, cômodo por cômodo. Ninguém responde. Cada cômodo vazio. Rocky começa a achar que acabou imaginando tudo. Então uma porta abre sozinha na sua frente. Rocky entra no cômodo. Lá dentro, a porta que desce para o porão está entreaberta. Ele se aproxima. Ela bate com muita força. Rocky corre e escancara a porta, achando que vai pegar quem esteja fazendo isso. Mas não tem ninguém. Somente a luz da escada acesa. Ele começa a gritar com quem esteja lá. Péssima ideia. Who is it? A luz queima e Rocky não espera para ver o resto. Na fuga, o celular cai e continua gravando. A câmera aponta para o teto. Passos correndo. Uma porta batendo. Depois, silêncio. E aí, no chão de uma casa vazia, o celular se mexe. Devagar, como se alguém o estivesse examinando. Segundos depois, Rocky aparece no quadro, pega o aparelho e vai embora. Ele não terminou o serviço. Você já esteve sozinho num lugar e sentiu que não estava? Pra gente, o que apagou aquela luz e mexeu naquele celular não foi corrente de ar. Mas talvez você tenha vivido algo parecido e pense diferente. Conta aí embaixo. Rocky teve muita sorte, porque ele pôde ir embora. O homem do próximo caso não pode. A coisa mora na casa dele e bate na porta do porão toda noite, sempre no mesmo horário. Kyle Anthony é escritor. Mora numa casa comum, com a noiva e 2 gatos. Há mais de 1 ano, ele documenta o que acontece lá dentro. E quase tudo começa no mesmo lugar, a porta do porão. What the hell?
What in the hell is that sound? What the hell is that? I don't hear it now. A porta treme, como se alguém esmurrasse do outro lado. Quando Kyle abre, as caixas que estão no porão passam se arrastando pelo chão, como se alguém estivesse jogando elas. Com um susto, ele acaba desligando a gravação. Ao retornar, ele ouve um tipo de rosnado vindo do porão, mas ao abrir a porta, os sons cessam. Y'all, I caught something horrifying on my security camera. Watch this. Kyle instala uma câmera de segurança na sala. Ela não demora a pagar o investimento. No fim do corredor, uma sombra escura aparece. Ele vasculha os quartos, o armário, a sala de jogos da noiva. Nada. E aí a casa fica quieta por umas semanas. Quieta demais. It happened a couple days ago. I was just reviewing the footage and I was looking at the timestamps of when there was movement, and I guess it was just like right there at the end of the hallway. This is freaky. Looks like a shadow, just a dark shadow right at the end of the hallway there. This is the closet. Just my fiance's gaming room. I don't know. I don't know, man. I want to move out of this freaking house seeing stuff like that. 3 da manhã. Kyle acorda com a batida, mais violenta que todas as outras. Ele desce o corredor no escuro, só com a lanterna. Quando ele abre, nada. Quando fecha, volta. O que quer que esteja naquele porão só bate quando a porta está fechada. Você acredita que uma casa pode vir com alguma coisa dentro, mesmo sem nunca ter acontecido nada nela? A gente tende a acreditar que sim, que tem algo atrás daquela porta. Se você tem outra teoria para o rosnado, deixa nos comentários. O Kyle ia adorar uma explicação. Uma porta que bate todas as noites é um aviso. Na casa do primeiro lugar, o aviso estava emparedado dentro da fundação havia décadas. E 2 pedreiros cometeram o erro de tirar ele de lá. Evan é veterano do exército. Mora sozinho com um cachorro, Joe, e uma gata. Em março, um cheiro toma conta do porão. Ele conhece aquele cheiro do tempo de serviço e diz que quem já sentiu nunca esquece. Cheiro de decomposição. Ele revira o porão. Nada. Chama um empreiteiro. Nada. Chama outro. Talvez um cano de esgoto rachado. Troca um cano. O cheiro continua. Até alguém reparar nos tijolos manchados da fundação, como se algo estivesse vazando ali dentro. Eles decidem abrir a parede. It's a train wreck down here. Some
when they decided that wasn't it, they opened up the wall here and didn't find any dead animals, but they did find that, and that's not even the weirdest part. These are fucking teeth, dude. Yeah, I don't know. I don't know if I'm just tripping out or... Uma ferradura velha e dentes, emparedados na fundação de uma casa comum. Evan tirou tudo de lá e, segundo ele, foi aí que a casa mudou. Dias depois, Joe passa o dia inteiro latindo para a porta do porão. A mesma porta. Ele nunca fez isso. He's been doing this weird shit all day. What's wrong, Joe? There's nothing in there for you, buddy. Come on. Joe. Come on. Enquanto ele pede para o cachorro sair de perto da porta e parar de agir estranho, no canto da imagem dá para ver claramente uma taça pequena deslizando sobre a mesa, até tombar. O barulho assusta Evan, que filma aquilo incrédulo. Daí em diante, toda noite tem algo. Barulhos, sombras no canto do olho. Uma manhã, ele acorda com todos os armários da cozinha escancarados. Evan toca violão, se grava para não esquecer as ideias. 3 dias antes, ele tinha gravado um desses vídeos e só depois foi assistir. Evan instala uma câmera de segurança na sala. Uma noite, vai soltar o Joe no quintal. O cachorro trava, senta na frente da porta do porão e não se move. Ele, que sempre chega na porta da rua primeiro, precisa ser subornado com petisco para sair de casa. Quinze minutos depois, Evan volta. Encontra o livro no meio do chão. Olha para a estante confuso. E aí percebe qual livro é. Ele joga a Bíblia sobre a mesa e tenta não pensar nisso. No dia seguinte, longe de casa, o celular avisa. Movimento na sala.
casa. Nenhuma vela, nenhuma tomada por perto. A Bíblia não se move, só queima e apaga sozinha. Objetos que voam, deslizam e queimam sem ninguém por perto têm nome: poltergeist, espírito barulhento, em alemão. Nos relatos clássicos, esse tipo de atividade cresce em volta de um lugar ou de uma pessoa e costuma começar depois de uma mudança na casa. Aqui, começou quando a parede foi aberta. Se a sua Bíblia pegasse fogo sozinha em cima da mesa, você continuaria dormindo nessa casa? Pra gente, alguém emparedou aquilo ali por um motivo, e o Evans fez isso sem saber. Mas talvez você veja outra saída para ele. Deixa nos comentários. Devolver os dentes para a parede resolveria? Gostou desses casos? Toda semana trazemos casos novos, cheios de paranormalidade. Ativa o sininho e se inscreve para não perder nada. E já assiste um desses vídeos que aparece na sua tela para continuar se assustando.